Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, vocês estão ouvindo o novo episódio do Lá Fora. Eu tô aqui com a Marielle. Oi. E com a Vanessa. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer um teste e começar o episódio lendo um pouco comentários, stories postados a respeito do que a gente publicou nos últimos capítulos. Eu vou começar aqui com 2 stories de pessoas que têm acompanhado a gente, que é o Matheus Vanderlei, querido Matheus Vanderlei, amigo do hospital, e a Isabelle Mauruto, que elogiaram o episódio do Dahmer, Coringa e as perversões. Disseram que foi muito legal articular psicanálise com a cultura, com filmes e com a ideia da metapsicologia, né, do inconsciente. E eu também vou ler aqui um dos comentários que fez a Isabelle a respeito dos nossos episódios sobre as eleições. Ela diz assim: queridos, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer os 2 últimos episódios. Esse, então, muito importante. Importante para o público em geral, mas para nossos pares. Gosto da ideia da Vanessa de pensar dentro da história do movimento psicanalítico o que a psicanálise contribuiu ou se omitiu diante do crescimento da volta da força conservadora que talvez acreditássemos reprimidas. Enfim, muito importante essa conversa. Sobre o último episódio, gostei demais. Precisamos ouvir o que pensam as demais 50 milhões de pessoas que também pensam diferente. Concordo que não são fascistas, todos fascistas e etc. Muito importante essa abertura. Com Lula na presidência, esse assunto não está encerrado, mas apenas começando. Vocês realmente estão fazendo um trabalho importante para a comunidade. Muito querida Isabelle, né? Obrigada. Obrigada, Isabelle. Nossa, Obrigada. É uma alegria. Tava falando agora com vocês como eu fiquei feliz de sentir que foi possível fazer alguma coisa nessas eleições, que seja essa possibilidade de pensar. E acho que o que a Isabelle escreveu é muito verdade, né? Não tá nada terminado com a eleição do Lula. Acho que temos um país aí, de novo, né, Pedro, aquele tweet que você trouxe do Marcelo Taz, continua seguindo operante com mais força. Quase 50 milhões de pessoas não votaram como você. E por mais que um dos candidatos tenha ganhado, essa metade da população segue aqui. E a nossa única chance é conseguir entender e viver democraticamente com essas diferenças, né? Daqui pra frente. Exatamente. E Vanessa, a psicanálise se omitiu, deixou a extrema-direita à vontade demais para surgir aqui na nossa cara? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso e participei de uma mesa no último congresso da FEBRAPSE. FEBRAPSE é... Federação Brasileira de Psicanálise, isso. FEBRAPSE é isso. Então, eu participei de uma mesa falando justamente sobre psicanálise política, com o Júlio Geller e a Lúcia Palazzo, que são 2 psicanalistas muito atuantes dentro desse tema. E eu acho que tem muita gente falando sobre psicanálise política e tentando reverter essa postura da psicanálise neutra, do analista que está além e fora da realidade social. E não vejo que, no momento, é uma tendência forte dentro da psicanálise essa, entre aspas, neutralidade. O que vocês acham? Vocês estão vendo isso também? Eu sinto isso mudando. Eu acho que a gente ouvia mais isso na época da formação. Não era a posição predominante, mas continuam existindo posições de que a realidade externa é aquela que apaga o que importa de verdade, que é a realidade interna. Eu acho que a melhor postura que a gente pode ter em relação a isso é de ter uma relação menos de hierarquia e mais dialética, de que a realidade interna transforma e influencia na realidade externa e vice-versa. As duas são... A gente vive entre 2 reinos, né? Entre o reino da luz e o reino da sombra. Os 2 têm seu lugar e relevância tanto na formação analítica quanto na vida humana, eu acho. Acompanhe os movimentos da sociedade brasileira do Rio de Janeiro, que eles são muito atuantes politicamente, estão fazendo programa de inclusão para negros e indígenas, assim como a Sociedade do Rio Grande do Sul. A Sociedade de Psicanálise de São Paulo também está trabalhando nesse sentido. Então tem muita gente fazendo muita coisa. E eu acho que isso precisa ser divulgado, precisa ser conhecido. É super importante. Eu acho que uma coisa importante
importante para quem está nos ouvindo é entender que a gente está aqui fazendo uma crítica, porque a nossa posição é essa, exatamente por isso que a gente está aqui fazendo um podcast, que a ideia é que o psicanalista ele é um cidadão presente na cultura e que ele pode sim falar a respeito disso. Isso não significa não ter neutralidade na escuta do paciente no seu consultório, no seu divã, só para ver que são coisas diferentes, né? Eu, como profissional, posso anunciar ou registrar minha posição política, o que eu acredito, mas se vem um paciente no meu consultório e fala que vota num candidato diferente daquele que eu voto, eu vou ouvir com neutralidade, eu vou respeitar e eu vou escutar aquele paciente que aquilo faz sentido dentro da história dele. Só pra gente pensar que uma coisa é uma posição política do psicanalista enquanto cultura, enquanto profissional. Aqui nós, no podcast, que a gente tem o desejo de conversar com mais gente pra fora do consultório. Outra coisa é a escuta que a gente vai fazer dentro do consultório. Eu acho que é importante frisar que tem essa diferença, né? Não é que por eu ter uma posição A, eu sou incapaz de atender ou de ouvir, vamos dizer assim, de forma a aceitar e escutar com respeito e com neutralidade uma posição diferente daquela que eu acredito, né? Isso em qualquer aspecto da vida, né, gente? Senão a gente só poderia atender nossos amigos, né? Ou a nós Não mesmos. estamos falando só de política. Só atende a si mesmo. Ou nem isso, né? Porque a gente não concorda com a gente tantas vezes, então... Boa. Só para deixar marcado que não é bem assim, não é uma questão de tomar um partido, porque psicanálise realmente não é partido político, né? No sentido de termos que estarmos todos num mesmo acordo em relação a vários pontos. Eu acho que o que acontece é que a gente precisa interpretar a dinâmica inconsciente, né? E tentar trazer e pensar junto e sentir junto o que significa cada candidato para cada pessoa, o que aquilo fala do mundo interno dela. Então é um exercício que vai muito além da pura e mera opinião política, né? Foi isso que você quis dizer, Marielle? Isso, exatamente. E assim como em relação a uma opinião política, uma opinião sobre qualquer coisa, né? Sei lá, se você é corintiano, você vai atender um São Paulino e isso não quer dizer nada no sentido de você não poder ouvir o que aquela pessoa pensa. Logicamente que nossos pacientes fazem escolhas e têm crenças que, na melhor das hipóteses, são sempre diferentes das nossas, né? E não é isso que nos impede de ouvir, de trabalhar e de poder fazer com que isso que o paciente está falando faça sentido dentro da história dele. Não, corintiano eu não consigo, Marielle. Pra mim é um limite ético. Não, corintiano não. O seu analista é corintiano, né, Pedro? Pois é, isso é um ótimo resto diurno para atualização de uma série de coisas. Ótimo, brigar com o analista por essa razão é bem boa. Eu fiquei irritando meus amigos, né, que tiveram uns que aí nas apurações das eleições escreviam assim, né, nossa, parece final do Brasileirão, parece final de Copa. E aí eu respondi, com a diferença de que isso importa. Eles ficavam bravos comigo. Final de Copa importa demais. Coisas importantíssimas. Tem um outro comentário aqui que a gente recebeu no privado. A pessoa conta, né, como ela tá se sentindo nas eleições e termina com um comentário assim: outra coisa, tenho visto postagens de casais assim. Esse casal não vota no Lula. Geralmente é uma foto em algum lugar bonito e as pessoas aparentemente felizes. Me bateu uma tristeza, porque no meu caso, meu esposo vota na direita e eu na esquerda. Não que eu queira postar uma foto assim, mas eu acho que as pessoas estão indo além, sabe? Tipo, somos um casal feliz e votamos na direita, porque isso reflete valores de pessoas boas. Enfim, isso mexe comigo. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de uma pessoa, né, que nos ouve, tá contando algo que é obviamente doloroso e íntimo. Para ela é uma questão. E ela tá indo até o nosso perfil e contando isso pra gente. Então, muito obrigada pela confiança e por estar sentindo que no Lá Fora é um lugar para trazer questões assim. Enfim. Posso falar só mais uma coisa? Não sobre esse comentário específico, vou comentar uma coisa sobre comentários, né?
né? A gente tem recebido comentários dos ouvintes, tanto no nosso Instagram do Lá Fora Cast, quanto no nosso Instagram pessoal, e às vezes amigos mandam, né, por WhatsApp. E uma coisa mais bonita que eu tenho ouvido, não sei se vocês têm recebido também, é as pessoas falarem: eu ouvi tal episódio e eu lembrei de tal coisa, eu lembrei de outra coisa. Essa potência de associação, né? Ninguém vai dizer pra gente: nossa, vocês falam lindamente. Tipo, sabe quando é prazeroso ouvir o Karnal falando, o Cortella, essas pessoas que têm um dom de oratória que é satisfatório só de ouvir. Não é o nosso caso. Mas que as pessoas falem que nos ouvindo abre porta, assim. Lembrei disso, lembrei daquilo, aí fiz associação com aquilo lá. Isso pra mim é a coisa mais bonita de escutar. Porque eu acho que é isso que a gente deseja numa sessão, né? Numa sessão de análise, o paciente chega com um negócio todo meio emaranhado, e aí quando um fio vai ligando com o outro, você fala: nossa, tem um pensamento aqui que tá acontecendo. Então esse pra mim é, assim, os comentários mais bonitos. Mas vamos voltar pro comentário aí da pessoa que disse da dor de ouvir, de ver esses casais postando, né, que votam no mesmo candidato. Tem algo que acorda dentro da gente com a atividade associativa, eu acho, né, Marielle? Agora, sobre o comentário, me faz voltar ao tweet do Tass, do Marcelo Tass, que a gente usou no primeiro episódio das eleições. Esse esforço de separar o bolsonarismo e quem vota no Bolsonaro, e o lulopetismo com quem vota no Lula. Eu acho que você pode ter mais ou menos identificação com determinado líder, com determinada pauta, mas eu, pelo menos entre pessoas conhecidas, pacientes, pessoas da minha vida, que eu vejo, nenhuma delas defende intervenção militar, por exemplo. Ninguém vai até a rua, para seu carro numa estrada e solicita intervenção militar porque o STF, a Constituição tá tudo errado, então tem que rasgar tudo e começar tudo de novo. Essa é uma pessoa de extrema direita, por exemplo, eu acho, e que o voto dela cai num lugar. Agora, existem inúmeras outras possibilidades de uma pessoa votar, ter votado no Bolsonaro ou no Lula, que não a identificação total com as pautas, né? Então, acho que reabre esse esforço de diálogo, de olhar para as posições singulares e também, acho que do desafio que a gente vai ter daqui em diante de lidar com esse grupo que foi mobilizado nos últimos 4 anos, que é a extrema-direita, que defendem intervenções autoritárias, que defendem intervenções militares, que defendem a ditadura de 64, defendem tortura, a homofobia, a xenofobia. Isso também existe. Eu acho que a gente vai ter desafios em relação a isso, mas um grande passo é ir criando maiores categorias, não jogar tudo apenas em 2 categorias polarizadas, eu acho, né? Mas sabe o que eu acho que essa mensagem dessa ouvinte traz pra mim? Eu vi essas fotos, né? Esse casal vota no não sei o quê, né? Bom, só vi pro Bolsonaro, não vi casais falando isso do Lula. Mas na minha cabeça, isso virou só mais um... Como que as pessoas jovens chamam hoje? Biscoiteiro? Não é isso? Eu não sei exatamente como eles usam essa expressão. Pessoas jovens nos ensinem isso. Pelo que eu entendi, as pessoas postam uma foto bonita, tipo meio sem roupa, alguma coisa sexy ou bonito pra ganhar parabéns, né? Isso é você ganhar biscoitinho, tipo cachorro, assim. Eu tenho a impressão que essa foto é um pouco disso, tipo, olha como nós somos um casal feliz. Acho que é isso que deixou essa ouvinte angustiada, porque eu tenho visto no consultório, não sei se vocês dois também, pessoas muito angustiadas por essa situação, a situação de que o companheiro, a esposa, o marido vota diferente. E isso é uma questão, está sendo uma questão, bom, está sendo faz muito tempo nas famílias mais amplas, tios, avós, primos, etc. Mas está sendo num casamento também, né? Porque o que eu ouvi de vários pacientes é falar, bom, a gente combinou de não falar sobre isso. Essa foi um acordo possível até as eleições, né? De que não dava para conversar a esse respeito. Mas é complicado você colocar um tabu de diálogo desse tamanho, né? Porque aí fica muita coisa que você não pode conversar com a pessoa que você supostamente está dividindo a vida no dia a dia. Então, eu vejo essa foto mais como essa coisa do casal feliz. Assim como todas as fotos que a gente posta de casal feliz na praia, nas férias, com os filhos, sei lá. Uma reafirmação, né? Exato. Gente, eu ouvi uma coisa tão interessante essa semana que me fez mudar de perspectiva, mudar a visão que eu estava tendo das coisas. Que foi o seguinte, uma reação muito interessante à democracia no Brasil. Porque apesar de todo mundo quase se matar, quase ninguém se matou, né?
afinal, acabou sendo uma vitória da democracia. Da civilidade. E por mais que tenha sido muito desafiador para todos nós, eu acho que, de uma maneira muito geral, as pessoas estão dando conta de suportar o diferente, suportar que o meu marido, sei lá, o meu companheiro, a minha esposa pensem diferente. Então, estão concluindo que a democracia está muito sólida no Brasil, como não está em muitos países, e que isso é muito interessante e torna o Brasil um país interessante, uma economia interessante, e que o próximo governo vai estabilizar a economia, etc. e tal. Então, a visão é muito positiva. Eu ouvi isso, não sei se é verdade, eu tô trazendo aqui, nem sei o que vocês acham disso, mas mudou muito a minha perspectiva, porque é verdade. É uma democracia. Isso que você falou, Vã, é muito interessante de pensar que, bom, apesar de todos os arroubos autoritários, né, porque o Bolsonaro também veio falando durante muito tempo que ele não aceitaria se ele perdesse. E, bom, o que a gente está vendo até agora é que, bom, né, aceitou, não teve nenhum golpe, as pessoas fecharam algumas estradas, parece que isso já está se normalizando, e parece que sim, pelo menos posso dizer, dentro de mim, 2018 foi mais difícil para eu pensar nisso que a gente está pensando agora de, bom, é isso, talvez quase metade ou um pouco menos da metade, um pouco mais que a metade das pessoas pensa diferente de mim, e nós somos pessoas capazes de coabitar o mesmo lugar, o mesmo país. Então, isso é um desafio democrático que não é fácil para um país suportar. Então, eu acho que é muito positivo o balanço final. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Por hora, aquele planeta do filme que a Marielle citou no outro episódio ainda não devastou tudo, então. A gente ainda tá na nossa cabana, vivendo, né, de alguma forma. A gente sobreviveu. O desafio foi a gente quase morrer. Mas foi a gente sobreviver. E eu acho que esse episódio, né, gente, a gente pensou exatamente de falar disso. E agora? Ok, não veio o meteoro, não destruiu tudo. E agora, qual vai ser a posição de cada um? Logicamente que isso é muito individual, mas a gente tá aqui para pensar e recolher algumas coisas de bibliotecas na nossa cabeça para ajudar a pensar. E agora? Agora eu continuo lá em todas as redes sociais, acompanhando, assim, minuto a minuto, todas as informações de governo, de manifestações, de Twitter, de, sei lá, de um, de lado, de outro, ou não, eu faço alguma outra coisa agora. Vou falar um pouco da minha perspectiva rapidamente. O meu desejo agora é de recolhimento, né? É de sair dessa praça pública que foi muito difícil e foi muito extenuante, acho que para todo mundo, e voltar agora e falar, nossa, agora, deixa eu fazer alguma coisa na minha vida muito individual. E não que isso seja um lugar para se ficar para sempre, mas eu sinto essa necessidade nesse momento. E vocês? Eu tô muito extenuada, mas eu tô muito feliz com isso, que a gente conseguiu tolerar, que metade das pessoas não pensam como a gente, e a gente quer matar todo mundo, mas não mata, e que pelo menos a maior parte das pessoas segurou dentro de si. Um pacto civilizatório. Eu acho que tem um gancho pra gente falar, talvez no episódio de hoje, que eu acho que com as eleições, primeiro, segundo turno e as 4 semanas que aconteceram entre esses dois momentos-chave, a gente teve uma bela amostra, sentiu um gosto muito forte do que é viver na sociedade da informação que a gente vive. Porque eu acho que a gente consumiu muita notícia, consumiu muitos vídeos de WhatsApp, memes, seriados, referências. E isso já acontece na vida cotidiana fora de período de eleições, mas nesse momento específico eu acho que houve um bombardeamento maior, uma impregnação maior que a gente podia tentar aqui discutir como é que funciona, que efeitos tem sobre a vida mental consciente e inconsciente. Como estímulo para isso eu fui ver que tem um psicólogo britânico que lá em 96 cunhou essa entidade clínica que chama Síndrome de Fadiga da Informação, que era restrita a pessoas que lidavam com tecnologias específicas, porque em 96 o uso de computadores, celulares já tinham tanto se espalhado, mas não era nem perto do que existe hoje. E eram pessoas que depois de passar dias, semanas, lendo notícias, expostos à luz da tela, lidando com muitos megabytes, gigabytes de todo tipo de mídia,
mídia começavam a se encontrar num estado de estupor do pensamento, de encolhimento da capacidade reflexiva, de ansiedade, de dificuldade de tomar decisões importantes. Isso lá em 96. E de lá para cá eu acho que o que aconteceu é que não são só esses grupos que padecem da síndrome da fadiga de informação. Me parece que hoje todos nós um pouco compartilhamos desse estado de coisas. Só para pegar um exemplo bem simples, o design de aplicativos. Todo aplicativo de mídia hoje em dia tem essa barra de feed que chama barra de rolagem infinita. Então, se você for passando seu dedo de baixo para cima, você vai ter acesso a conteúdos infinitamente. Se você abrir o Reels do Instagram ou o TikTok, você pode ir passando a vida nisso, né, Marielle? Eu fiquei meio impactada com essa ideia. Isso nunca acaba, né? É infinito o tanto que tem. E é alguma coisa que pode desligar. Me marcou outro dia que a gente estava conversando de um caso seu, Marielle, que você dizia acho que era uma adolescente que passava horas no TikTok. Você perguntou, e o que 12 horas por dia. 12 horas. E o que você viu lá no TikTok? Eu não lembro exatamente. Não sei o que eu vi no TikTok. Não sei. A resposta era sempre não sei. Então talvez é um ponto, assim, uma pra espécie gente pensar. de efeito hipnótico. Eu acho, Pedro, assim, a gente sempre, nós como psicanalistas, a gente sempre se atém a não dar dicas, né? Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar, assim, se meus filhos fossem adolescentes, não são ainda, mas eu acho que tem a ver com uma certa alfabetização do comportamento digital. Eu percebo que, além da nossa necessidade de saber informação, às vezes de falar o que a gente pensa, nessas eleições, nesse mês de outubro que passou, existe um grande apelo para você fazer parte de um grupo, de uma massa que concorda com você, que pensa igual e que vai aumentando o tom. Vocês percebem que os grupos eles vão aumentando o tom? Começa com uma compartilhar de notícia, aí começam uns memes e começa uma zoação e começa uma agressividade, né? Ódio, então eu acho né? que Ódio mesmo. não, é um ódio, uma zoeira que é já violenta, né? Eu tenho Sim. vontade de sair desses espaços agora e me ater no que eu achar que é importante, a ler informação, porque eu acho que é muito sedutor. E é muito delicioso essa experiência de participar de uma massa, de uma coisa. Acho que um monte de gente viu essa semana com as manifestações das pessoas fechando as estradas, entrevistas desses manifestantes perguntando: você tá lutando pelo quê? O que você tá... qual é a demanda? Qual que é o pedido? E as pessoas não sabendo muito o que dizer, né? E ficando claro que também essas falas são editadas exatamente para dar a entender o quanto esse movimento é vazio, o quanto as pessoas não são inteligentes. Tudo isso é bastante manipulado também, mas tendo dito isso, eu acho que é uma verdade que esse movimento de massa, ele encanta muito, né? Então, e já ele pensou? vai de um pertencimento para uma violência. E agora acabou, não tem mais. O que eu faço? Vou pra estrada, vou pra porta do quartel pedir intervenção militar, porque os militares vão dizer o que eu tenho que fazer, né? E é isso que tá acontecendo. As pessoas estão indo pra porta dos quartéis e do exército e tudo mais, pedir intervenção militar. Ou seja, me guia, fala o que é que eu faço agora, né? Tem a ver com essas questões de acabou, não pertenço a nada, cair num vazio, você não acha? Mas acabaram as eleições, agora o volume de mensagem, meme, gif, vídeo de WhatsApp e mídias continua. Não sei como é que vocês sentem isso. Mas eu acho que as eleições davam um sentido pra isso. Porque, por exemplo, eu falei, ufa, acabou, agora eu vou ler poesia. Eu comprei um monte de livro de autoficção, vou ler a vida da escritora francesa lá, Annie Ernaux, acho que é assim que fala, não sei, que ganhou o prêmio Nobel, quero saber sobre ela. Então, assim, pra gente, talvez, né, de certa forma uma classe intelectualizada, enfim, que tem alguns privilégios, pode ser que seja mais fácil esse retorno ao íntimo, ao interno. Eu não sei, mas mesmo em períodos de paz, aspas, assim, várias aspas, nunca aconteceu com vocês de ligar a TV, o que eu vou ver hoje? Daí tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem HBO. Daí você entra lá, daí você começa a ver um trailer de um, você vê o trailer de outro, você pensou em ver uma coisa, mas foi encaixado no trailer de outro. Daí já vai tocando uma amostra de cada um dos quadradinhos onde você para com o controle. E de repente você tá lá 1 hora olhando todas as opções que existem e sua pilha de livros do lado.
e os podcasts que você quer ouvir do outro. Aliás, obrigado quem está ouvindo. É quase um milagre alguém seguir um podcast hoje em dia, porque o número de opções que existem para você se ocupar com conteúdo é inacreditável. Então, você não escolhe nada e fica entediado, né? ou perdido, fica um pouco assim, meio barata tonta no meio de tanto estímulo, de tanta luz de tela. Não sei, talvez isso que vocês falam de ler um livro, fazer alguma outra atividade de retirada, corresponde a algo assim, digamos, de fechar os olhos para a luz de fora, para ver o que brilha, fosforece a partir de algo de dentro, onde você vai saindo desses grupos que você falou, né, Marielle, das massas, das turmas, e ver onde aquilo te toca na sua singularidade, que daí vai ter a ver com o inconsciente, com a vida mental inconsciente, que é muito única e singular de cada um. Então tem uma movimentação, eu acho que para fora, para os grupos, para as massas, e de volta para dentro tem uma dança, um vai e volta entre esses dois pontos. Eu acho que às vezes fica mais tensionado para um lado e às vezes mais tensionado para o outro. Mas eu acho que o que a gente está falando é que quem consegue fazer isso tem saúde mental, né? Eu acho que muita coisa, saúde mental, talvez um privilégio, vou chamar de privilégio porque eu acho isso bom, acho positivo, que você tenha um mundo interno para o qual voltar. Um mundo interno que seja suficientemente rico, interessante, tranquilo, mas acho que muita gente não tem, né? Por várias razões, desde falta de privilégio cultural e simbólico, até por questões muito individuais mesmo, de pessoas que ficam no celular até a hora do olho fechar, né? Consumindo coisa o tempo inteiro. Não tem nenhum momento em que a pessoa pode estar em casa sem estar consumindo algum tipo de informação. Seja podcast, TikTok, Instagram, um filme, uma série. Eu acho isso vertiginoso, não sei se é assim a palavra, né? Porque isso é extremamente excessivo para nossa cabeça. A gente não tem condição de lidar com isso, né? Claro que tem algumas coisas que podem servir para algumas pessoas como um descanso. Por exemplo, para mim, ver a Rita Lobo, adoro Rita Lobo da GNT, ver ela cozinhando uma receita, que é um programa que dura, sei lá, 40 minutos, 1 hora, é uma coisa que descansa a cabeça. Cortar tomate, né? Diferente da receita do TikTok que dura 30 segundos. E aí você consome uma quantidade, mesmo que seja de receita, muito maior no mesmo tempo. Então tem uma questão, acho que da velocidade também, né? Dos produtos que a gente consome. Isso não é uma definição de trauma? Trauma não é uma experiência excessiva que não tem espaço na mente, né? Por exemplo, pensar em trauma na medicina. Bate o carro e a pessoa sofre um trauma, um traumatismo. O corpo dela não tinha condição de lidar com aquele impacto naquela velocidade, daquela forma. É um excesso, né? Do ponto de vista psíquico, é a mesma coisa. Todo excesso que não há espaço, não há condição de metabolização mental, é um trauma. Então, eu acho que quando a gente entra nessa questão do excesso, do trauma e da repetição, né? Porque aí você fica lá repetindo, você entra numa tentativa de dar conta daquilo. Eu faço um pouco essa leitura. Acho que é muito interessante você trazer isso, Van. O trauma para psicanálise, para você que está nos ouvindo, o trauma, esse nome para psicanálise, ele tem esse sentido de que é algo além do que você tem uma capacidade de integrar dentro da sua história, dentro da sua cabeça. Então, por exemplo, esse exemplo que a Van deu agora, um acidente de carro, né? Uma coisa que você não tá esperando e de repente acontece, um carro bate em você. Isso causa sempre uma reação traumática, muitas vezes sonhos de repetição, em que você fica revivendo, enquanto tá dormindo, aquela experiência traumática, porque é uma coisa que não consegue entrar na cadeia associativa. Mas eu acho que sim, acho que essa quantidade de informação, ela é traumática. Eu comecei a pensar numa palavra que é assédio. Eu tenho uma impressão que essa quantidade de informação, ela te violenta, né? Entrando o tempo todo no seu celular, no seu... Assédio, e tem que fazer abuso. um assédio, um abuso, um trauma. Eu acho que sim, nesse tudo sentido, isso. eu acho que o mundo globalizado, hiperconectado que a gente vive, era imaginado lá quando a gente era criança, adolescente, como um mundo de conexão, liberdade, informação, também é. Mas ele se tornou talvez um mundo potencialmente traumático, nem pela possibilidade de você entrar em contato com uma grande tragédia, mas só pelo volume mesmo que
imunologicamente começa a entrar dentro de nós, nossas barreiras imunológicas para a informação estão sendo desmontadas, eu acho, pelo design de aplicativos, pelo design do digital. E é como se entrasse muita coisa de uma vez só. E muitas vezes eu sinto isso, que eu não tenho esse espaço de integração, que começa a me dar um cansaço, um sono, um estupor. Isso me lembra muito situação clínica também. Vários pacientes seguem um pouco essa lógica transferencial de hipercomunicação, hiperinformação. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é muito engajada, mas ela é muito engajada com tudo. Tudo no mundo provoca uma reação de responsabilização ética nela. Então, desde aqui das eleições brasileiras até a guerra na Ucrânia, até determinada comunidade de mulheres que trabalha com manufatura, empoderamento na África, passando por grupos americanos, e no Alasca, e na Rússia, Ai, que sofrimento. e no Timor-Leste. E ela tá sempre assim, lutando por muita coisa. Ela faz muita diferença social em tudo que ela participa. Mas ela sempre tá um passo do burnout também, essa moça. E o que acontece transferencialmente é que ela me bombardeia com a mesma quantidade de informações com a qual ela convive. Eu saio de uma sessão com ela poluído, assim, totalmente acabado. Eu até já aprendi, eu preciso de um tempo a mais depois que eu atendo ela, por uma espécie de detox, porque eu me sinto completamente impregnado e contaminado pelo mundo. Não é só por ela, eu me sinto atravessado pelo mundo que a gente vive e é demais, é traumático porque é demais, né? É isso que eu ia dizer, Pedro. Não é uma questão da natureza do material, né? Ser muito angustiante, muito melancólico, muito violento. Não, a questão é o excesso. É uma quantidade que é impossível de conseguir se filtrar e se metabolizar. E você falou uma palavra engraçada, né, Pedro? Que é o detox. O detox também. O suco detox. É tipo, ok, então eu vou fazer um detox, eu vou entrar. E aí a pessoa também se obriga artificialmente a entrar numa outra coisa. É muito louco tudo isso, porque é tudo artificial. Tudo pode virar né? um produto. Tudo pode virar um produto. Ah, sim, aí vai ter uma indústria, né, do detox. Eu adoro um detox, tá, gente? Acho O básico. que vai no suco detox? Vocês sabem a receita do suco detox? Suco detox? Você quer a minha receita? Água de Gengibre. coco, maçã, gengibre, abacaxi e couve. A Ai, é uma sua não é delícia. tão punitiva, Marielle. Tem umas receitas que parecem que são punitivas com o sujeito, né? Que é pra você Não, é uma passar delícia. dor É um suco ou desgosto, muito sei lá. doce. Não, o meu com é um suco muito própolis. O doce. meu detox vai própolis e matcha, gente. Fica bem amargo. Ah. Bom, a gente vai, Ai, a não, gente o vai meu deixar fica tão receita, doce. receitas no perfil depois. Receita detox feliz. Meus filhos adoram porque é o suco do Hulk. É super verde e é muito doce, desse jeito que eu faço. Então, nada de punição. O mundo já é suficientemente mas ruim. tudo- Sabe, biotônico tem detox Fontoura, de você tem que tudo, tomar né? uma coisa que é ruim pra te fazer bem, ou mertiolate também, que é um pouco punitivo. Mas sem entrar nos coach de autocuidado, de verdade, assim, o que vocês fazem pra barrar esse excesso traumático? Eu sumo, às vezes eu sumo. Eu tenho uma técnica muito idiota, mas quando eu sinto que eu já passei da hora de parar de ver o celular, eu conto na minha cabeça. Eu falo assim, agora chega, Marielle. Aí eu falo 5, 4. Aí eu vou passando, tipo, 3, 2, e aí eu desligo, entendeu? Que nem quando você conta pra criança, tipo, se você não vier aqui agora, até 10. Aí você conta, a criança sai correndo. Eu faço isso com a minha criança interna quando ela não consegue se conter. Eu lembrei de uma coisa com essa pergunta, Marielle. É um livro que tem um fotógrafo e filósofo francês que chama Roland Barthes. Você já viu esse livro dele que chama Câmara Clara? Sim. Ali ele fala que toda fotografia, só que o que ele fala da fotografia, eu uso às vezes como bússola pra pensar qualquer massa de informação. Vale pra uma fotografia, mas pra mim vale pra um meme, vale pra um vídeo curto de WhatsApp, vale pra um Reels. Ele fala assim que toda fotografia tem dois componentes. Um é o studium e o outro chama punctum. O studium é uma atitude consciente de pesquisar, de passar seus olhos sobre a foto e ver o que você acha dela, assim, racionalmente, ativamente buscando ter uma opinião. E daí ele fala lá, o livro é dos anos 80, mas ele fala assim, o studium tá ligado a I like it or I don't like it. Antes do like do Facebook, ele já falava que a parte do studium é a parte só de dar like ou de não dar like. Mas esse studium é uma atitude interna
interna diante de uma imagem, é isso? É uma atitude consciente, onde o eu guia as ações. Gostei, olha o detalhe dessa luz, olha isso, olha aquilo. Você ativamente vai de encontro à foto. O punctum não é toda foto que tem, ou não é toda mídia que tem. O punctum você não vai atrás de nada. É algo que você deixa acontecer com você pela foto. Não é algo que você faz com a foto, ou com o vídeo, ou com o Reels. É algo que a mídia faz com você. É um deixar acontecer, e dele fala, é uma lesão. É um ferimento mudo que aquilo provoca em você. Na hora você nem percebe. E tem alguma passagem que ele fala assim, é como um animal que salta de um esconderijo da foto e te ataca. Só que você não percebe na hora, você percebe depois que você tá num momento de silêncio, ou então quando você fecha os olhos e lembra de alguma coisa que você viu, é ali que você sente a ferida do punctum, a ferida que vai amadurecendo dentro de você e volta depois de um estado de contemplativo, de retiro. É ali que se manifesta a ferida. E não tem a ver com choque também, não é porque uma foto te causa choque emocional que ela é punctum. Ela pode te chocar muito na hora, mas não ficar nada com você. O punctum é aquilo que fica e brilha depois, ou então que toca uma música especial, mas num segundo tempo. Então, quando eu tô muito contaminado... Uma angústia. E é alguma coisa ruim que fica e que depois você fica tentando identificar de onde que aquilo veio. E não tem muito nome, você não consegue nomear, te escapa dizer por que foi aquele elemento que te pegou. Pode ser angústia, mas pode ser também prazer, pode ser inquietante, pode ser... Eu acho que quando eu tô muito saturado de mídias, eu tento buscar esses espaços, assim, de escuro, não necessariamente escuro físico, mas também escuro físico, às vezes, pra ver o que volta de dentro de ter sido lesionado pelo que nessa massa de informação. Eu acho que isso é uma bússola, às vezes, que me dá uma paz em relação a ficar sendo traumatizado por essa massa. Se você vai identificando o que te feriu, o que te agulhou, e não foram todas, uma ou outra deve ter te agulhado, isso vai te remetendo de novo à sua vida mental interna, a relação que a sua singularidade inconsciente tem com o que está acontecendo na superfície social e política do país, o que determinada figura, de fato, por exemplo, Lula, Bolsonaro, outros políticos, além do raciocínio que eu tenho político, social a respeito deles, onde eles me tocam nesse lugar mais pra dentro. Mas esse é um só depois, você só consegue ter acesso a esse ferimento mudo desse animal que saltou e te mordeu num segundo tempo, né? Sabe que desde o começo da nossa conversa, eu tô pensando naquela questão dos renascentistas, né? Que eles falam per via de pore e per via de levare, que são dois modos de construir a arte, né? Eu tenho muito essa referência como dois modos de pensar na mente, e na psicanálise também. Eu acho que a escultura tá dentro da pedra. Então, o per via de levare, você vai tirar o que não é a escultura e é só pedra, vai aparecer. E per via de pore é, por exemplo, você pintar um quadro. Então, você põe a tinta na tela, né? Então, é algo que você põe, tá sendo posto dentro por você, de um espaço. E eu penso isso na mente. Eu acho que a gente vai pondo camadas e camadas, vai recebendo essa tinta, que eu acho que tem a ver com essa ideia que o Pedro tá trazendo, pelo menos me remete a isso. E por fim, alguma coisa precisa ser retirada para você voltar a ser quem você é, talvez. E eu fico pensando a quantidade desses microferimentos que nos acontece, quanto mais a gente fica exposto a um assédio de informação, de todos os tipos, né? Eu fico pensando muito em insônias, sabe? O quanto que o sono, ele fica impedido de acontecer quando tem esses microtraumas o dia inteiro, muitas vezes, em que não dá, o sono não é nem suficiente, o sonho, para conseguir lidar com isso, né? Um ouvinte tinha pedido pra gente falar sobre sonho. A gente vai fazer um episódio sobre sonho, mas só pensei agora em comentar isso, que o sonho pra psicanálise, ele é um trabalho de elaboração de alguma coisa do dia, né? Não só do dia, conteúdos inconscientes, às vezes da história mais arcaica, mas também como se fosse uma varredura, né, dos sonhos. Eu tenho
filhos pequenos, né? E tem um filho meu que tem bastante pesadelo. E ele reclama e fala que ele sonhou com tubarão e com escorpião. E eu falo pra ele pedir, né, pra ter sonhos bons. Ele fala que não adianta, que ele tem sonhos ruins, que ele tem pesadelos, ele fica bravo. E aí eu falo pra ele, puxa, mas que bom, né, sonhar com tudo isso. Porque a gente entende que o sonho é um trabalho. E é um trabalho exitoso. Quando se pode dormir e sonhar, mesmo que o sonho não te acorde, né, porque o meu filho não acorda naquele pavor, chorando, nada. E depois ele só conta. Então, na minha compreensão, o sonho tá sendo possível e tá sendo suficiente de conseguir integrar os medos dele, de uma criança pequena, que tá fazendo figuras assustadoras de todos os perigos do mundo, em termos de dinossauros e tubarões, etc. Eu acho que o punctum é uma pista, é uma fenda na nossa vida cotidiana, diurna, que leva até essa estrada dos sonhos, talvez, Marielle. É onde a gente descobre no sonho o que me agulhou. As imagens que voltam, que são trabalhadas pelo sonho. Esse momento do fechar os olhos, onde a vida das luzes, a vida das luzes externas, vai ser retrabalhada porque alguma coisa encostou, esse animal picou a gente, né? Igual essa picada do escorpião. Mas eu volto para sua paciente. Diurno? É o resto diurno. O resto diurno é aquilo que tem alguma coisa a ver com o punctum, eu acho, do Bates, né? Agora, voltando para a paciente da Marielle, aquela que vê TikTok 12 horas e não sabe o que viu, ela foi um punctum para mim. Eu acho que essa história fica voltando, porque eu acho que o que a gente talvez consiga aprender da mídia hoje é que você pode passar 12 horas sendo, como ficando embaixo de uma cachoeira de informações, lembrando daquela pressão e não sobrar nada que a cachoeira faz, e nada te agulhar nesse sentido de te levar a alguma coisa da sua realidade interna inconsciente. Pelo contrário, que essa cachoeira de informações que pressiona pode te desligando nas suas possibilidades de ser agulhado por alguma coisa que se refere à sua singularidade interna, né? Então acho que pode haver um desligamento que vai tirando a nossa possibilidade de depois ter acesso à vida dos sonhos, à vida onírica. Então, porque é compulsão à repetição, né? Compulsão à repetição, que depois Freud vai dizer que tá ligado à morte. A repetição leva à morte. Qualquer coisa que ser repetida exaustivamente é adoecedor, né? Essa paciente da Marielle passa por uma pequena morte, na minha opinião. É como se ela desligasse. Sim. Desligou por... Ela tá mais morta do que se ela deitasse e sonhasse, por exemplo, né? Sim, bem mais. Mas olha que interessante, Pedro, eu nunca tinha pensado nisso, né? De novo, a gente não tá aqui falando, né, e fazendo todo um discurso moralista anti-uso de tecnologia, né? Pode ser super interessante, mas não é isso, mas qual é a diferença entre uma pessoa que fica 12 horas assistindo TikTok e uma outra pessoa que assiste um pouco e alguma coisa fica daquilo? Vou contar uma experiência pessoal minha. Eu tava no TikTok essa semana e apareceu um vídeo de uma pessoa que fazia leilão de quadros. Enfim, né? Uma realidade que, sei lá, nunca me interessei, não tenho nenhum contato daquela empresa de leilões, não sei como se pronuncia, Sotheby's. Aí é uma moça toda meio modelo contando sobre uma venda de quadro. Eu fiquei lá vendo, e eu descobri uma pintora que eu fiquei muito emocionada. Mandei pro Pedro essa pintora aí. Eu fiquei emocionada porque é uma pintora que pinta cenas, muitas cenas, depois eu fiquei procurando, né? Aí muitas cenas são da mãe dela, da cunhada e do irmão, são cenas domésticas. É como se alguém estivesse olhando da janela de uma casa. E aí eu parei de ver o TikTok e fui procurar. E fui pesquisar essa autora, e aí eu li um texto que eu achei que tinha a ver com isso. E aí, pra nossa conversa, eu fiquei muito pensando nos quadros dessa artista. Ela é uma artista, acho que escocesa, que chama Caroline Walker. Depois a gente põe os quadros dela no nosso perfil, no Instagram. Mas ela tem essa ideia de um recanto, sabe? Tem um monte de quadros que ela pinta a mãe dela fazendo coisas em casa. Então, a mãe dela arrumando a roupa na máquina de lavar, a mãe dela aparando umas plantas no jardim. Pra mim, isso dá muito essa sensação, assim, de quietude, de reserva, mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar do quanto que o excesso, ele impede, ou ele vai talvez minando traumaticamente a nossa capacidade de conseguir absorver alguma coisa desse mundo de coisa, que lógico que tem coisa boa aí, né? Mas se a gente tá tão traumatizado e tão incapaz de conseguir fazer uma mineração, né, para usar esses dados de internet, uma mineração do dado e de encontrar ali o ouro, o diamante, passa tudo, né? E a gente não consegue ficar com nada. Que eu acho que é essa imagem dessa paciente, Pedro, que fica 12 horas e você pergunta o que você viu? Não sei, não lembro. Nada ficou.
ficou. Nada ficou. Aham. Aliás, isso que fica faz parte do nosso aprendizado de uma escuta específica, psicanalítica também, eu acho, né? Eu vejo isso bastante em atividade de supervisão. Por exemplo, quando um médico começa a aprender sobre psicoterapia, se diz assim, vai lá, fala com o seu paciente, depois a gente conversa aqui na supervisão. E às vezes o primeiro atendimento de todos é assim, volta um atendimento muito bem detalhado, muito bem informado em relação ao método de recolhimento de informações. É um atendimento muito studium, eu diria assim. Em geral, quem está na posição de supervisão pergunta, tá, mas e aí? O que ficou com você? O que disso tudo te marcou? E é curioso que muitas vezes a reação é de surpresa de quem é mesmo. Como assim? Isso é relevante? Ah, não sei, ficou comigo uma hora lá que, sei lá, ela tava falando que gostava de jogar Jockey Pô com o primo dela. Eu sei lá, isso é tão inútil, nem sei por que ficou comigo essa parte do Jockey. Então vamos começar por aí, né? Eu acho que essa valorização do que fica, daquilo que agulhou e que fica, é algo que nos diz respeito ao nosso método analítico, de respeitar aquilo que, mesmo que não faça um sentido imediato, que não tenha maior importância social no momento, da comunidade que a gente está vivendo, dos grupos que a gente pertence, para aquela pessoa foi o que ficou com ele ou com ela durante uma situação importante, né? E trabalha-se a partir dessas primeiras marcas. Eu tô com a imagem aqui, já que você tá falando disso, de o que ficou, eu tô com uma imagem que eu tô pensando, nossa, nada a ver pensar nisso. O que ficou com você? Que é um livro que eu li na minha adolescência, que é o Retrato de Dorian Gray, sabe? Ai, amo esse livro, amo tanto. Então, né, ele é um jovem que faz lá um acordo com, sei lá, uma entidade e a pintura dele, o quadro dele vai envelhecendo e ele continua sempre jovem e bonito. Mas é como se a pintura fosse a alma dele, vai ficando feia, horrorosa, né? Ele vai ficando mau caráter mesmo, ele abusa das pessoas, enfim. Vai se tornando alguém muito sem valor, assim. E eu fiquei pensando nisso, né? O que vai sendo colocado em troca de manter algo? Eu não sei. Como eu disse, veio isso aleatoriamente na minha cabeça diante da nossa conversa. Joguei aí, vocês veem aí o que a gente pode fazer com essa imagem. Com Dorian Gray, com Oscar Wilde. Eu adoro esse livro, é o único livro na minha vida que eu li 2 vezes. Que eu sempre fico com medo de ler uma coisa 2 vezes, porque eu acho que, e se eu gostei muito, eu leio de novo agora numa outra época da vida, e eu não gosto de novo, aí eu estrago aquela experiência, né? E eu achei incrível de novo. Falei, gente, que escritor. Mas eu vou pensar nisso que você falou, vou só voltando um pouco no que o Pedro falou, porque eu fiquei com uma ideia assim, Pedro, olha só. Se essa quantidade imensa de informações que a gente tá falando desse excesso, que varre tudo, né, e que não deixa ficar nada, porque a gente não consegue ter uma mente num estado possível de conseguir absorver alguma coisa exatamente pelo traumático do excesso, talvez nesse mar ou nesse estado de mente em que as pessoas ficam no mundo digital, seja necessário para chamar a nossa atenção coisas muito intensas. Sabe como se a gente estivesse ficando viciado numa droga cada vez mais forte? Não faz mais efeito, sabe? O e aí por isso as fake chama news. Isso de atentado, não é? Sociedade do atentado. Regime do atentado. Olha, eu nunca tinha entendido o que é isso. Agora talvez me dê alguma ideia do que... Então, um comercial, uma propaganda tem que ser um atentado. Tem que ser drástica, tem que ser violenta de alguma maneira. Porque tá competindo com uma quantidade tão grande de informações que se não for uma bomba, você não consegue... Não marca esses pontos. Como chama, Pedro, os pontos que marca? O studium é a atitude mais consciente onde predomina o eu. Punctum, mas o outro eu não consigo. O punctum de ponto mesmo, de agulhamento. O punctum não é o que você faz da mídia, é o que a mídia faz de você, é onde ela te pegou. Mas tem uma diferença, porque o Barthes deixa bem claro que o choque, você ficar chocado ou chacoalhado por algum atentado, não necessariamente significa que você ficou ferido
ferido ali naquele lugar que revela alguma estrada para dentro de você. Tanto é que você só percebe o que ficou, essa ferida que ficou inoculada em você, no momento depois de silenciamento, no momento de fechar os olhos ou de fechar os ouvidos, e de repente você olha para dentro e alguma memória fosforece. Alguma daquelas informações ou mídias ou GIFs que você consumiu volta de dentro, de algum lugar lá de dentro de você, e a partir disso você descobre que você tem uma interioridade também. Existe uma descoberta de que você consegue alojar algo dentro de si que não se refere só aos movimentos de sociais e de superfície, né? Então, eu acho que o choque não é exatamente esse ferimento. O ferimento você só descobre depois, porque em geral ele é silencioso, diz o Barthes. Ele acontece na calada da noite e em silêncio, apesar de ser um ato de novo, de ferimento, de lesão, de agulhamento, né? Mas você estava falando, Marielle, de que você precisa de experiências daí cada vez mais intensas. Como é que era que você falava? Eu pensei nisso agora. Já que a gente está falando que é uma característica do mundo digital esse excesso de informação que traumatiza pela quantidade, alguma coisa para chamar-nos atenção, já que a nossa cabeça é como se estivesse no estado de anestesia já, vamos dizer assim, ela tem que ser muito barulhenta. Tô pensando nesse monte de fake news que vem, fake news ou notícias mais sensacionalistas, que seja, pode não ser absolutamente uma invenção de uma inverdade, mas pode ser uma interpretação exagerada para algum tipo de lado, que vem bomba, urgente, né? Porque é tanto coisa que a nossa cabeça se torna meio que incapaz de conseguir mesmo, né, absorver. Pensei nisso agora. Eu fiquei pensando numas trilhas que às vezes a internet faz a gente seguir, né? Por exemplo, de vez em quando eu caio nisso. Uma foto de alguém da minha infância, sei lá, uma atriz que não é mais famosa, e assim, veja como a fulana está hoje. Está. Aí eu não sei porquê, mas eu fico curiosa às vezes, né? Aí eu falo, como eu sou idiota, sei lá, Ana Paula Arósio, né? Sei lá. Aí você segue, você entra naquilo, não te leva pra foto da fulana, te leva pra outro lugar, pra outra coisa, aí você fica procurando. Eu nunca entro você nessas coisas porque eu acho um saco isso. Aquele monte de anúncio no meio do texto que você não consegue. Eu acho muito chato. Então, isso aí é um negócio que não me pega, porque de vez em quando me pega coisas desse tipo. Aí eu penso, nossa, mas eu já sei que não vai dar em nada. Eu não tipo vou conseguir ver como a Ana Paula Arósio está agora. Esse tipo de notícia e de sedução é um pouco Dorian Gray, eu fiquei pensando também, né? Vejo como era de verdade o Dorian Gray. Venham ver o retrato de fato de como é que ele é, né? Parece a pessoa toda meio caquética, detonada. É verdade. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Na culpa. Agora que eu falei isso, eu fiquei pensando o seguinte, que além de você estar sendo bombardeado e ficar traumatizado, quando você fica, sei lá, muitas horas fazendo isso, como essa moça que fica 12 horas, você sabe que você tá gastando o seu tempo, a sua vida de uma forma que não é produtiva. Isso gera uma culpa enorme. É algo extremamente doloroso. A pessoa não consegue sair disso, ela nem se sente capaz de produzir algo de fato, de fazer algo que realmente vá fazer diferença na vida dela ou de outras pessoas, e fica extremamente culpada. E essa culpa faz você ficar consumindo mais ainda, porque aí você precisa se entorpecer, não é? Parece muito narcótico mesmo. Narcótico no sentido do gozo, de você pôr o pé na jaca e enfiar o outro junto daí. Justamente pela angústia que isso causa. Então é uma relação entre dor e prazer, né? Muito estreita, que vai realmente causar essa compulsão, esse vício. Que aí a gente tá falando de vício, né? 12 horas, por exemplo. A gente foi falando e parecendo que a gente tava falando dessas relações, né? Compulsivas, com droga. Bom, gente, o que vocês acham de ficarmos por aqui? Podemos ir pra sempre por esses caminhos estranhos da internet, né? Tem uns amigos meus que chamam de baixo wall, isso aí. Você vai lá, você vai rodando pra sempre. E lá no baixo wall tem isso, Ana Paraoró, né? Como secar sua barriga agora? Baixo wall. Parece aquelas fossas submarinas onde vivem o Deep Web, né? O baixo wall é próximo da Deep Web.
Então, gente, nos vemos na semana que vem. Vocês viram que a gente lê os comentários, é muito importante pra gente. Se você tiver algum desejo de algum tema específico também, manda pra gente lá no Instagram, que a gente sempre leva em consideração. No @laforacast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até, tchau! Tchau, beijo.